uma visão diferenciada. E a visão a partir do elevado, ela não deixa de ser uma visão privilegiada, né? A possibilidade de observar além do imediato, né? Além daquilo que está apenas próximo de nós. Quando a gente tem a oportunidade de ter uma visão panorâmica de um determinado ambiente, nós passamos, sem dúvida, a ter uma visão privilegiada. Quando nós podemos, por exemplo, ter a dimensão da nossa cidade, quando estamos num avião, na saída ou na chegada da cidade, ou aquela visão que os astronautas têm lá do espaço, onde ele consegue identificar o nosso planeta, mas ele não consegue identificar ninguém individualmente. Então ele só consegue ver o todo. Então a visão dele é mais realista do que a nossa imediata. Então, quando a gente olha aqui para o que está próximo de nós, nós conseguimos contemplar somente o que a nossa limitação nos permite. Mas quando nós estamos, ou quando o astronauta está numa posição elevada, ele tem a capacidade de observar algo que no dia a dia nós não conseguimos observar, que é a realidade do nosso planeta, a sua unidade e a sua interdependência. Então, quando a gente fala em galgar os degraus de uma escada, de uma escadaria, a gente fala de algo muito simbólico, né? Então existe por trás da escada uma representação de ideias universais, a ideia da ascensão espiritual. E se nós recorrermos às tradições religiosas, nós podemos observar, por exemplo, na tradição cristã, a conhecida escada de Jacó. E existem outras representações, tanto mitológicas quanto religiosas, não raro uma bebe da outra, com essa mesma ideia, a ideia de que espiritualmente nós podemos crescer, né, enquanto seres eternos. E a senhora Blavatsky então faz uso dessa imagem, que é universal, para nos passar uma proposta que é prática. E essa proposta foi passada em 1888 a um grupo de estudantes de teosofia lá em Londres, né? Na Inglaterra, no Reino Unido. No mesmo ano em que foi lançado a obra magna da senhora Blavatsky, a Doutrina Secreta, que é uma obra enciclopédica, né? Traduzida para o português em 5 volumes, né? 5 volumes, mas que no original são 2 volumes calibrosos, e representa a sua principal obra, sem falar nas demais produções que ela teve. Só os artigos da senhora Blavatsky perfazem 12 volumes, né, os escritos reunidos da senhora Blavatsky. Sem falar nos livros como o Isis Sem Véu e a própria Doutrina Secreta. E os lindos compêndios, como A Voz do Silêncio, que foi a última publicação dela, e que diz respeito à vida moral do estudante, né, do buscador. E foi nesse contexto que ela transmitiu aos seus pupilos mais próximos, lá em Londres, era um grupo fechado, era a chamada escola esotérica, o grupo interno, a chamada escada de ouro. E essa escada de ouro são, na verdade, máximas morais para que possamos aplicar no nosso dia a dia, com vistas à nossa espiritualidade, né? Com vistas à nossa saúde espiritual, com vistas ao nosso progresso, né? E diz respeito, portanto, à nossa espiritualidade, né? Porque a espiritualidade ela é uma palavra que tem várias acepções e vários níveis, né? Então você tem a espiritualidade individual,
que é o cuidar de si, e você tem uma espiritualidade que vai além, que é aquela em que nós nos reconhecemos no outro, no próximo. E é daí que surge a fraternidade, a empatia, nos colocar no lugar do outro e nos sentirmos uno com toda a criação. Esse tipo de percepção, esse tipo de experiência, de perspectiva, nos coloca numa posição favorável no sentido da prática do bem. Porque a partir do momento em que a gente adentra essa visão espiritualizada, nos permite fazer do bem um hábito, bem como a nossa transformação para um ser humano melhor e para um trabalho no sentido de uma humanidade mais feliz, mais próspera. Portanto, o que estudaremos hoje é um recorte desse trabalho da senhora Blavatsky, sintetizado em 13 máximas, né? Então, nós temos 13 sentenças, né? 13 ideias, e que serão comentadas aqui na perspectiva de um importante teosofista do século passado, que é o senhor Sidney Cook. Ele foi um teosofista inglês, mas naturalizado nos Estados Unidos. Ele viveu de 1887 a 1965. Então, como a gente pode observar, ele pegou um período crítico do século XX, né? A Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão de 1929, a queda da Bolsa, né, de Nova York, bem como a Segunda Grande Guerra, né, de 1939 a 1945. Então, ele estava presente aqui no nosso mundo, fisicamente, né, como membro da Sociedade Teosófica, num período de grande tribulação e dificuldades. Ele ingressou em 1914, justamente quando começou a Primeira Guerra Mundial, né? Foi de 1914 a 1918. E isso aconteceu após a perda do seu filho. Ele foi tesoureiro nacional lá nos Estados Unidos, da Sociedade Teosófica da América, e depois ele foi presidente da secção americana, de 1931 a 1945, que corresponde aí ao período da Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra. E ele foi, além do seu trabalho nos Estados Unidos, na Sociedade Teosófica da América, ele foi vice-presidente internacional da Sociedade Teosófica, em Adyar, num período em que os presidentes foram Ginarajadasa, né, o Guru Purumaj Ginarajadasa, e o Srihan, que são teosofistas bastante conhecidos e que estavam à frente da administração do chamado quartel-general da Sociedade Teosófica Internacional, situado lá em Adyar, na Índia, em Madras, né? E ele conduziu a Sociedade Teosófica, portanto, em períodos difíceis, né? Como a crise de 1929, a derrocada da Bolsa, né, de Nova York, as dificuldades com relação à saída de Krishnamurti e a Segunda Grande Guerra, como já citamos, né? Ele deixou a Sociedade Teosófica Internacional livre de dificuldades, de dívidas, apesar desses problemas, né, que nós apontamos aqui. E ele tem um lema muito interessante, o lema do senhor Sidney Cook: cada membro um servidor, cada loja uma influência, né, a loja teosófica, cada sessão um poder, e Adyar uma bênção mundial. Então é interessante essa biografia, bastante inspiradora, a biografia do senhor Sidney, e é com base nesse texto que ele escreveu, nesse comentário, vocês podem encontrar na internet, né, em inglês, no original, que é exatamente a escada dourada, né, um comentário. Então vocês podem encontrar isso gratuitamente, o PDF, na internet, em vários sites, inclusive o site da Sociedade Teosófica Internacional, Adyar, e também na Sociedade Teosófica Americana, nos Estados Unidos. Então vamos adentrar a escada dourada propriamente dita, né?
Então, aproximar-se dessa escada dourada é exatamente uma proposta, né, para o nosso cotidiano. Então, a primeira ideia que a senhora Blavatsky nos coloca, né, o primeiro degrau dessa escada dourada é a proposta de uma vida limpa, né? E ela coloca como um fundamento indispensável para qualquer caminhada espiritual. O Sr. Sidney Cook, ele explica que essa limpeza ela não é só física, mas também mental e emocional. Então seria a nossa saúde psíquica associada à nossa saúde física. Até mesmo do ponto de vista físico, quando a gente fala em termos teosóficos, a gente está se referindo ao físico grosseiro, que é esse corpo visível, e o físico sutil, né, que é muitas vezes referido na literatura teosófica como corpo etérico, né? E na literatura hindu é o Linga Sharira, né, que seria a parte sutil, física, né? A parte física sutil do nosso corpo, e que tem uma importância muito grande, porque nele nós vamos encontrar a circulação da vitalidade, né, chamada na literatura hindu de prana, bem como os centros de força, hoje em dia tão popularizado, né, que são os chakras, né, que é um conceito do Tantra hindu, mas que hoje já foi bastante popularizado, em parte, inclusive, pelo trabalho da Sociedade Teosófica. Então, a vida limpa significa viver com integridade, combater os nossos maus hábitos e os nossos vícios, trabalhar também para deixar de lado os excessos de toda a natureza, considerando-se que tanto os vícios quanto os defeitos e os excessos acabam nos escravizando, né? Eles podem nos subjugar e resultar em doença. Então a gente sabe que os excessos podem trazer problemas físicos, mentais, psicológicos, e isso pode, obviamente, nos prejudicar. Então, quando se fala em vida limpa, essas observações, esses cuidados, eles estão aí incluídos. E o Sr. Sidney Cook, ele também chama a atenção do que ele coloca como boa cidadania espiritual. Então, nós nos consideramos como um cidadão, né, soteropolitano, baiano, brasileiro, sul-americano, terráqueo, mas tudo isso diz respeito a criações humanas, né? Convenções. Nos convencionamos com fronteiras, com idiomas, mas existe uma outra cidadania que vai até além da cidadania planetária, que é a cidadania espiritual. Então, nós podemos, do ponto de vista espiritual, também sermos bons cidadãos e cidadãs, né? Então, isso seria a base de uma vida correta, uma vida proba, né? Uma vida harmoniosa. Então, está ao nosso alcance, né? Se outros alcançaram no passado, grandes mestres alcançaram e falaram sobre esse caminho. Aqui no Ocidente é muito conhecido o Mestre Jesus entre os cristãos, Buda entre os budistas, e assim sucessivamente, né? Krishna entre os hindus. Então, aproximar-se dessa escada dourada, no que diz respeito a ter uma vida limpa, significa cultivar hábitos saudáveis, pensamentos limpos, igualmente saudáveis, né? São bons pensamentos. Então, tentar ver o mundo com outros olhos, observar, por exemplo, a falha alheia como um problema transitório, né? Já que tudo que é material, né? Todo o sofrimento, todas as dores, todos os vícios, se resumem a coisas transitórias, né? Então,
se a gente consegue visualizar a necessidade de melhorar os nossos pensamentos, estaremos dando um grande passo em rumo à nossa saúde espiritual, né? E essas ações positivas, elas vão nos trazer clareza e vão nos mostrar caminhos mais condizentes com o nosso aprendizado e com a busca pela felicidade. E deixando claro, né, que a felicidade não é necessariamente a satisfação das necessidades físicas ou dos nossos caprichos. Nós estamos nos referindo aqui à felicidade de ter a consciência limpa, de dever cumprido e de que fizemos o melhor para nós e para o próximo. E essas orientações, elas estão presentes aí no bojo das boas filosofias, das grandes filosofias e das religiões também, né? A gente vê, por exemplo, ensinamentos básicos: honrar pai e mãe, né? Amar ao próximo, perdoar o inimigo, que são pontos críticos e que exigem de nós força de vontade, perseverança e esforço. Se fosse fácil, o mundo seria povoado de santos, né? E os erros seriam exceções. E, infelizmente, essa não é a realidade. Nós ainda vivemos num mundo de provas e expiações, onde o sofrimento campeia nas esquinas, nos noticiários, infelizmente. Então, cada degrau que a gente consiga ascender nos aproxima da meta, nos aproxima do objetivo. E, à medida que a gente ascende, a caminhada ela fica mais clara, né? E a gente consegue ter aquela visão panorâmica a qual me referi no início do nosso trabalho de hoje. Dessa forma, abrimos o estudo da escada dourada, o seu primeiro degrau, que é a vida limpa. Passemos agora para o segundo degrau. Nesse segundo momento, após a percepção da necessidade, da urgência de uma vida limpa, nós vamos buscar uma mente aberta. E o que seria essa mente aberta? O Sr. Sidney Cook comenta que, nesse degrau, a necessidade de uma consciência mais profunda, a necessidade de discernimento. Não se trata, quando se fala em mente aberta, de aceitar qualquer coisa sem critério. Muito pelo contrário, né? O Sr. Buda, inclusive, dizia para não se acreditar nem nele, e que se passasse o discurso dele pelo crivo da nossa razão intelectual, mas principalmente da nossa razão espiritual. É isso mesmo. A gente já ouviu falar na inteligência propriamente dita, a inteligência intelectual, que é a mais conhecida, a tradicional. No século passado vimos a inteligência emocional, trazida por psicólogos de vanguarda, e hoje nós já falamos em inteligência espiritual, que é esse discernimento mais profundo. Então, segundo o comentário do Sr. Cook, a proposta da Sra. Blavatsky de cultivarmos uma mente aberta, nós não deveríamos aceitar tudo sem critério. Muito pelo contrário, é preciso passarmos por esse filtro. E há um livro precioso na literatura teosófica que se chama Aos Pés do Mestre. E nesse livreto do Sr. Krishnamurti, é dito lá que o primeiro pré-requisito para caminharmos na senda do bem, é o discernimento. Discernir entre o falso e o verdadeiro, o útil, né, o mais útil do menos útil. Então esse discernimento ele precisa ser exercido em todos os passos da senda, ou seja, em todos os degraus da escada de ouro. Quando a gente ascende um degrau, o degrau anterior já se tornou uma propriedade nossa, já está anexa à nossa individualidade, já faz parte da nossa composição espiritual.
Ou seja, já é algo que nos pertence, né? Então nós também, por outro lado, não devemos rejeitar de imediato algo que nos é apresentado como novo ou diferente, né? A própria história ensina a necessidade de não rejeitarmos de imediato novidades, né? No sentido de atualização, né? Então, muitas vezes nós estamos habituados a certas práticas que com o tempo se mostram defasadas e até anti-humanistas, né? Então, muitas práticas que eram comuns no passado, hoje nós sabemos que são prejudiciais, né? Nós estávamos, inclusive, falando aqui, numa outra ocasião, da segregação racial, né? Que hoje já não é aceita, o apartheid na África do Sul, a própria escravidão. Então, era algo aceito no seio da comunidade como normal. Isso não tem tanto tempo, né? Não tem tanto tempo, ok? 150 anos, né? Então, a Leária é do século XIX, nós estamos no século XXI, né? Não chegamos nem a 200 anos, então isso foi outro dia. Então, a humanidade, ela vai evoluindo, e obviamente, na época, por exemplo, da Lei Áurea, foi um escândalo, né? Muitos não aceitavam, né? Então, essas ideias supremacistas, por exemplo, elas continuam ainda em vigor em determinados nichos, ou até mesmo como um componente estrutural da sociedade, que é um legado negativo do passado, mas que vai sendo pouco a pouco superado. Então, as ideias novas, elas não devem também serem rejeitadas, né? Ter uma mente aberta significa também examinar sem preconceitos. E aí é bem complicado, porque nós já temos uma formação, temos opiniões estabelecidas, e quanto mais tempo passa, mais essas opiniões se tornam mais calcificadas, né? Então, a gente deve refletir não apenas sobre o novo, mas sobre aquilo que nós já cultivamos, sobre aquilo que nós já aceitamos como o melhor e o normal. Será que não há algo melhor, né? E a gente vê isso, por exemplo, nos livros sagrados, né? Porque a gente tem, por exemplo, a Bíblia. Bíblia quer dizer livros. Então você tem muitos livros feitos por vários autores, dito inspirados, e a parte antiga desse livro diz lá que a vingança é legítima. E no Novo Testamento você tem uma orientação atualizada que diz exatamente o contrário, né? Amar os vossos inimigos. Então isso entra em conflito com as antigas prescrições nesse sentido. Então houve uma evolução moral do Antigo para o Novo Testamento, né? Então, até mesmo nessa perspectiva, a gente precisa estar revisando os nossos conceitos. E para isso é necessário ter coragem. Não é fácil você confrontar algo que já está estabelecido. Então, o que é que a gente deve fazer? Exercitar o discernimento, né? E aí, aquilo que a sociedade acha, por exemplo, a gente falando do pensamento, e aí você diz assim, eu vou para o cinema assistir qualquer coisa, né? E porque não tem nada mais para assistir. E na verdade nós deveríamos buscar sempre, mesmo no entretenimento, algo saudável, algo que nos passe uma lição, mesmo que seja um documentário sobre uma fase difícil da humanidade, mas é uma abordagem séria e que nos traz lições. Então, é uma decisão saudável, não é? Enquanto que a gente sabe que existem
formas de entretenimento que não contribuem para nos melhorar como seres humanos. Muito pelo contrário, pode nos tornar mais violentos, mais impiedosos, mais grosseiros. Então, até mesmo no lazer, nós precisamos ter discernimento, né? Isso é o que a experiência daqueles que nos antecederam diz, né? Então, nós somos convidados a essas reflexões. Muito bem, então, a mente aberta não significa, portanto, estar aberta para qualquer coisa. Porque nem tudo que vem de fora é desejável. É como Paulo apóstolo diz, né, no Novo Testamento: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, a gente pode fazer qualquer coisa, aprender qualquer coisa, mas nem tudo que a gente faz, aprende, vê ou ouve, nos convém, é conveniente para a nossa vida espiritual. Então, aproximar-se da escada dourada nesse ponto significa exercitar o equilíbrio, ser receptivo ao que deve ser internalizado, aos bons exemplos, por exemplo, né, os bons exemplos ao nosso redor, mas discernirmos sobre as atitudes duvidosas que nos chegam. Por quê? Porque nós somos seres de imitação, né? Já se falou, inclusive, em neurônios espelho. Então, quando a gente vê alguém agindo de uma determinada forma, principalmente no seio familiar e durante o nosso desenvolvimento, em que o cérebro não se formou totalmente e está adquirindo habilidades, nós tendemos a imitar o nosso familiar, o nosso colega, né? Um exemplo prático disso é quando alguém começa a bocejar, todo mundo boceja. Então existe uma área no cérebro porque o bocejar é um mecanismo de defesa. Quando a gente boceja, a oxigenação do sangue aumenta. Então, numa situação dessa em que estamos todos aqui sentados, nós estamos suscetíveis ao bocejo. Por quê? Porque chega um momento em que a gente precisa respirar mais profundamente para oxigenar mais o sangue, né? E aí a gente faz o bocejo. Aí quando a gente vê alguém bocejando, inconscientemente nós repetimos. Então, resguardar-se da opinião pública e das atitudes públicas é um sinal de maturidade. Então não é porque todo mundo está fazendo que a gente tem que fazer. Em toda situação é necessário o discernimento. Inclusive situações críticas que a gente vê hoje, principalmente com a internet, com as redes sociais, pessoas sendo incriminadas. Então alguém diz assim, coloca lá na internet: fulano de tal que mora em tal lugar fez tal coisa. Aí vai todo mundo linchar aquele indivíduo. Aí depois se descobre que ele era inocente. Era um boato, era uma fake news. Percebe o tamanho da nossa responsabilidade? Com as redes sociais, onde a nossa opinião é amplificada, os nossos cliques amplificam a opinião de outros. Então, até para curtir uma notícia, a gente precisa usar o discernimento. Será que eu estou amplificando algo que, na verdade, é prejudicial? Será que eu estou repassando uma inverdade? Quais as consequências das minhas atitudes? Nesse livro, Aos Pés do Mestre, é dito o seguinte: o que nós vamos fazer ou falar é verdadeiro? É amável? É útil? Então, são 3 critérios. Se não passar pelos 3 critérios, ou seja, se não for verdadeiro, amável e útil, é melhor não fazermos, pensarmos 2 vezes, melhor dizendo, e também pensarmos 2 vezes antes de falar, se não for verdadeiro, amável e útil. É uma sugestão muito interessante. Então, se nós tivermos isso sempre em mente, exercitando a importância dessa auto-reflexão, os espíritas chamam isso de reforma íntima, né? Os teósofos costumam referir-se a isso, a autocultura, né? Você diligenciar seu próprio desenvolvimento. E cultura, o que é cultura?
Cultura é um conjunto de conhecimentos que nós vivendo em sociedade, cultivamos e compartilhamos. Qualquer coisa é cultura, né? Então, é importante ser receptivo ao que deve ser internalizado e discernir sempre com responsabilidade. Um outro ponto, que é o terceiro degrau, é um coração puro, como vocês podem ver ali. E aí diz muito, né? Então, nesse terceiro degrau, nós já passamos, né, pela limpeza, né, pela purificação, passamos pela mente aberta, então nós trabalhamos o físico e o intelectual, e agora vem um coração puro, que diz respeito também ao discernimento e às emoções, né? Então, o coração puro é o quê? Um coração limpo, como água transparente, que deixa passar a luz sem distorção. Se a água está turva, a luz não passa. A gente sabe que os corpos escuros, eles são chamados de absorvedores ideais, né? Ele absorve o calor, por exemplo. Então, ele esquenta com mais facilidade. Então, a proposta é que nos tornemos cristalinos, deixando passar a luz do melhor que existe em nós, né? Então, ter um coração puro não é ter um coração absolutamente ingênuo, embora o Senhor Jesus, ele nos exorte a sermos puros como crianças. Ele diz, né? Deixai vir a mim as criancinhas. E a criança, nós sabemos, né? Ela é inocente, ela tem pureza, não tem malícia, não tem segundas intenções, não pretende prejudicar quem quer que seja. A criança é uma criança. E todos os seres humanos têm o privilégio de passarem por essa fase maravilhosa que é a infância e que nos marca profundamente. Muita gente se refere à infância com nostalgia, com saudosismo, não por acaso, porque de fato é um período muito especial, em que nós exercitamos o amor e recebemos amor. Por que não mantermos o amor ainda na vida adulta, né? Aquele amor puro e desinteressado que a gente vê nas crianças e nos jovens. Então, o trabalho com as crianças é muito importante, é uma responsabilidade muito grande para os tutores, né? Pais, familiares, educadores. É um capítulo muito importante do trabalho espiritual. Então, esse coração puro, ele deve ser capaz de discernir, né? Não é aceitar qualquer emoção, se render a qualquer paixão, no sentido, né? A gente sabe a cólera, né? A raiva, né? O desejar mal a quem quer que seja. Então, são sentimentos que o budismo considera como sentimentos negativos, né? Por que negativos? Porque eles nos trazem dois sofrimentos, nos trazem desarmonia e instabilidade. Então, segundo esses sábios, nós deveríamos cultivar exatamente o oposto, para que a gente consiga a nossa saúde espiritual e consigamos ser mais úteis, né? Viver mais, trabalhar mais, em prol desse nosso mundo, né? Bom, então, nós devemos discernir em busca do que é verdadeiro, do que é justo e do que é construtivo, e não deixar que o falso ou o nocivo encontre espaço em nós. Esse degrau é chamado de transmutação. O coração puro pega a experiência da vida, que muitas vezes é uma experiência dolorosa, é o sofrimento, e transforma isso em aprendizado, em crescimento, em bondade e sabedoria. No passado eu ouvia muitas pessoas dizerem: precisamos pegar esse limão e fazer uma limonada, porque o limão, né, é ácido, e quando a gente coloca diretamente na boca, pode até queimar o lábio, né, no sol. Então a gente deveria, nessa perspectiva,
para cultivarmos um coração puro, né, bons sentimentos, tentar fazer essa transmutação. Quanto mais sucesso nós tivermos nesse esforço de transformar as experiências dolorosas em aprendizado, em experiências, quanto mais sucesso nós tivermos, mais felizes e mais paz de espírito nós obteremos, né? A própria Bíblia, ela diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, né? Então isso significa reconhecer, conhecer e discernir. Então aproximar-se desse degrau, o degrau do coração puro, que é o terceiro degrau, significa cultivar o coração capaz de filtrar as nossas experiências e transformar isso em aprendizado, deixando a verdade e o bem como legado. E aí a gente vai para o quarto degrau, que é o intelecto ávido. Às vezes a gente vê algumas traduções como intelecto ardente, né? Mas no original em inglês sugere assim, é um intelecto faminto. Mas aí faminto fica uma coisa um pouco dúbia, então talvez a melhor tradução seja intelecto ávido. E o que seria isso? O entusiasmo, a perseverança, o desejo de saber, não para dizer que sabe mais, ou para se sentir superior aos demais, mas saber para ser mais útil, saber para ser alguém melhor, saber para ser um bom filho, um bom pai, um bom vizinho, um bom colega de trabalho, um bom cidadão, um bom profissional. Então, enquanto a mente aberta nos permite receber ideias sem preconceito, o intelecto ávido nos permite a mobilidade ativa. É o impulso que nos faz estudar. Então a gente precisa deixar de lado, né? Deixar a leniência, né? Seria o sedentarismo espiritual, né? E buscarmos com afinco estudar mesmo, né? Aprender, investigar, comparar, analisar, ou seja, exercitar nossa mente. E esse degrau, ele vai completar aí 4 passos, né? O primeiro passo foi a vida limpa, que prepara o corpo. O segundo passo, a mente aberta, que prepara o pensamento. O terceiro passo, o coração puro, que prepara um bom sentimento com relação à vida e ao próximo. E agora, a vontade de aprender, a vontade de saber. Não pelo conhecimento em si, né? Mas por aquilo que ele pode nos proporcionar, né? Nesses 4 degraus, a gente chega próximo a um despertar espiritual. E aí a gente vai para o 5º degrau, né? Que é a percepção espiritual. Lembram da inteligência espiritual? Né? A gente passou da inteligência intelectual, inteligência emocional e agora a inteligência espiritual. Então essa percepção espiritual, ela deve ser clara, tá? E essa é o 5º degrau que a senhora Blavatsky nos exorta. E esse ponto é o ponto de transição. O buscador agora tem um contato com a realidade mais profunda, porque ele está purificado, as emoções estão um pouco melhores, o intelecto idem, e ele já busca agora algo além. Então ele está mais preparado e mais apto para entender fatos profundos, né? Então, essa percepção mais clara significa perceber que a vida não é apenas o jogo do acaso, não é apenas um conflito de materialidades, mas tem um propósito, uma ordem, um plano por trás dessa existência.
é o despertar para a visão interior, que nos mostra a unidade de todas as coisas da qual nós fazemos parte. E geralmente a gente diz assim, né? Aquele ambiente, nós somos parte desse ambiente, né? Hoje a gente está vendo, né, a questão climática. Há indícios de que vivemos um período crítico para o clima. Então nós devemos trabalhar junto com a natureza e não contra a natureza. Caso contrário, colheremos os frutos disso. E aí você tem as intempéries, as borrascas, né? As tempestades, elas se tornam mais concentradas num determinado lugar, as geleiras derretem. Então você tem alterações que afetam o planeta. Então nós deveríamos nos enxergar como parte de tudo isso. Então existe uma ordem, existe um propósito, e esse propósito é a evolução. E quando isso acontece, quando a gente concretiza, a gente diz que houve realização. E a realização não é apenas intelectual, mas é a vivência, a experiência de que nós conseguimos perceber a existência de algo maior, de uma lei maior, uma verdade que sustenta a existência. Então esse degrau, ele é decisivo, porque é a partir dele que nós vamos nos abrir para a fraternidade. E se nós amamos o próximo, se nós nos enxergamos como irmãos, ou seja, fraternos, é o chamado amor fraterno, que existem vários tipos de amor, né? O amor filial entre pais e filhos, né? O amor conjugal entre cônjuges. No caso aqui, a gente está falando do amor fraternal, né? Que é entre os seres humanos em geral. E quando isso acontece, fica muito mais difícil a gente cometer desatinos para com o próximo. E se a gente erra menos, a gente colhe menos sofrimento, menos dores. Ah, mas a vida é curta. Aí é que entra a perspectiva maior. Então, para os antigos e para o que está subjacente aos dogmas religiosos, existe a ideia do renascimento, da reencarnação. Então, existe a ideia de que algo em nós sobrevive, retorna, havendo, portanto, uma continuidade na nossa vida. Isso significa que nós estamos o tempo todo nos construindo. O que nós adquirimos hoje de virtude vai nos acompanhar. Meu avô dizia: quem boa cama faz, nela se deita. Tudo que for de crescimento intelectual, moral, espiritual, é seu para sempre. Ninguém vai retirar isso de ti. O que é que a Escritura fala sobre o que podemos perder? Né? O que é que Jesus teria dito? Olhai as aves do céu e os lírios do campo, né? Não tecem, mas nem Salomão em toda a sua glória conseguiu fazer o que eles fazem. E ele ainda diz mais: não acumuleis tesouros na terra, onde os ladrões roubam e as traças roem. Então, os ladrões e as traças só têm acesso ao que é material. Mas a tua sabedoria, a tua experiência, a tua espiritualidade, a tua inteligência é seu ou sua para sempre. É seu patrimônio. É seu patrimônio, está incorporado. E isso ninguém pode mudar. Agora, se nós causamos sofrimento, é inevitável, até por uma questão de justiça, que a gente também sofra. E a quem muito foi dado, muito será pedido. A própria lei humana, ela torna inimputável, né? Menores de idade, por exemplo, e os indígenas são inimputáveis. Ou seja, a própria lei humana tenta refletir a lei divina, tenta ser justa. Então não é justo, ou não seria razoável, alguém prejudicar outro e não responder por isso de alguma forma. E nós podemos responder pela dor ou pelo amor. O melhor caminho é pelo amor, né? E aí, se a gente trabalha no sentido de amar,
e de fazer o bem, a gente está, assim, numa linguagem bem grosseira, queimando essa gordura negativa. Então esse degrau é decisivo, porque a partir desse degrau se abre a fraternidade, a noção de responsabilidade coletiva. É o nascimento da consciência espiritual verdadeira. E aí vem o sexto sentimento, que é a fraternidade por todos os seres, né? Isso é uma consequência da visão espiritual. Então, se a gente tem a perspectiva espiritual, naturalmente nós agiremos com fraternidade. Naturalmente. Vai se tornar algo natural. É como andar de bicicleta. No início a gente precisa de rodinha. Tem que ter alguém segurando, orientando. Depois a gente anda de bicicleta automaticamente. Então vai chegar um dia em que nós vamos, moralmente, eticamente, acertarmos mais do que errar, e isso se tornará um bom hábito. E todo bom hábito é uma virtude. E o que seria um mau hábito? Um vício ou defeito. Isso, inclusive, os espíritas falam, está escrito lá no Pentateuco Kardeciano, né, para quem pesquisa, né, pode vê-lo. Então, a fraternidade verdadeira, ela é universal. E o indivíduo que é fraterno, ele é dito desperto, né? Então a gente vê exemplos como Irmã Dulce, né? Exemplos recentes, o Papa Francisco. São pessoas que renunciaram a uma série de facilidades, renunciaram ao mundo, né? Para se dedicar a uma causa nobre, maior, né? Dentro da sua respectiva perspectiva, né? Então, no sétimo degrau, o indivíduo, ele já se encontra numa situação em que ele pode dar e receber conselho e instrução. Ele está apto para um aprendizado maior. E tudo que nos chega deve ser repassado. Então, se a gente aprende algo novo, é nosso dever compartilhar. Agora, buscando sempre a forma correta. Porque muitas vezes nós vamos orientar alguém, aconselhar, e na verdade nós podemos fazer isso de uma forma agressiva e que passe até mesmo arrogância. E obviamente a gente só deveria passar esses exemplos para quem se dispusesse, estivesse aberto para tal, porque senão seria uma forma de violência. Isso a princípio, evidentemente, né? Porque a própria sociedade acaba ensinando a todo mundo de uma forma mais ou menos grosseira. Então é muito melhor aprender pelo amor do que aguardar chegar à via dolorosa, né? A via crucis, né? Então, todos os dias deveria ser um exercício de fraternidade, deveríamos buscar lembrar-nos de que nós temos uma origem comum, vivemos no mesmo planeta e compartilhamos o mesmo ar. Isso não pode ser uma imposição, né, de forma autoritária. Da mesma forma que nós queremos ser livres para escolher, devemos dar a mesma alternativa ao nosso semelhante, né? Até porque se nós fizermos por ele, ele perderá o mérito. Ele perderá o mérito. Então cada um precisa ter liberdade para agir. Agora é óbvio que se ele transpuser os limites da vida e da lei, ele próprio será cerceado. Então a gente sabe que a lei está aí para regular isso, né? Para regular as ações humanas, porque tudo é regulado. E se nós transgredirmos ao ponto de violar a lei mundana, evidentemente nós responderemos por isso perante a justiça humana. Ah, mas fulano prejudicou uma multidão a vida inteira e morreu
na opulência, impune. Bom, isso em relação às leis humanas. Porque com relação à natureza, à lei da vida, a gente não sabe como ele irá responder, prestar contas, né, do que fez ou deixou de fazer em vida. A lógica diz, o nosso senso de justiça diz que inevitavelmente responderemos pelas omissões ou comissões. Então, como diz Paulo apóstolo, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Isso está também aí no livro sagrado dos cristãos, né? Então, até mesmo a ajuda que a gente se presta a dar ao próximo, a gente acha que está ajudando, na verdade, né? Quando no fundo a gente está ajudando a nós mesmos também, deve ser feito sempre com sabedoria, discernimento. Então o discernimento, ele deve estar presente até mesmo na prática do bem. E quando nós recebemos uma lição da vida, uma palavra amiga, um conselho de alguém, de terceiros, o ideal seria receber isso com humildade. Então muitas vezes um familiar nos chama a atenção, e aí o nosso orgulho, a nossa vaidade é ferida. E o orgulho e vaidade são sintomas personalísticos da personalidade. E a personalidade é transitória, ela é mortal. A única coisa que atinge o que há de imortal em nós, de verdade, é o bem, o bom e o belo, no sentido da virtude. Não estou me referindo aqui à beleza física, nada disso, estou me referindo à beleza espiritual. Então, tudo que for belo, bom, virtuoso, vai atingir o que existe de imortal em nós. E se tornará o quê? Se tornará algo nosso, pessoal e intransferível. Então, tudo que concorrer para essa nossa melhora, para esse nosso crescimento, deveria ser recebido com humildade, porque é a virtude contrária ao orgulho e ao egoísmo e à vaidade. E quando eu falo de orgulho, não é aquele bom orgulho, né, que é você ficar feliz por algo de bom que você, por uma conquista que você tenha obtido. O orgulho diz respeito a nos sentirmos superiores ao próximo, quando em essência nós não somos, porque nós somos espíritos, né, em comum. Bom, o 8º degrau é um senso de dever para com o mestre. O mestre aí pode ser a lei, pode ser o que os hindus chamam de Ishtadevata. O que é um Ishtadevata? Ishtadevata é o seu objeto de devoção. Então, se você é devoto ou devota de Jesus, de Krishna, né, de Alá, Maomé, obviamente nós deveríamos ser coerentes com isso. Deveríamos ser coerentes, né? E respeitar os preceitos que dizem respeito à espiritualidade. E, em geral, todas as religiões pregam bem. Dizem que a gente deve ajudar o próximo, sermos caridosos. E, evidentemente, fazendo isso, nós estamos sendo leais ao Mestre, estamos sendo leais àquelas indicações espirituais. A própria escada dourada que a senhora Blavatsky coloca aqui, se nós seguirmos isso, estaremos sendo leais à proposta da senhora Blavatsky, que na verdade não é dela. Ela aprendeu e repassou, é algo muito mais antigo e universal, né? Essas orientações são universais. E lembra muito Pitágoras, né? Essas orientações são claramente pitagóricas, que é aquele filósofo pré-socrático da antiguidade e que o influenciou, né, a filosofia grega até os dias de hoje. Então deveríamos ter confiança e respeito nesse processo de aprendizado, né? Confiar na experiência, na boa experiência daqueles que se iluminaram. Lealdade não é submissão cega,
Então a gente precisa refletir em todos os momentos do caminho. Então não é porque alguém diz, olha, isso aqui é sagrado, esse livro é sagrado, então você vai seguir isso aqui cegamente. Não é isso que a Escritura quer. Ela quer que a gente reflita sobre o que está ali. Até porque ela tem em vários idiomas, né? Por exemplo, Jesus falou em aramaico. Os primeiros evangelhos foram escritos 80 anos após a morte de Jesus e foram escritos em grego. Depois foram traduzidos para o latim, a Vulgata, e depois para o português, por exemplo, para o inglês, etc. Porque até recentemente a igreja proibia a tradução para outros idiomas, né? O Almeida, por exemplo, ele fugiu para a Ásia para poder fazer a tradução. A primeira tradução do latim para o português foi feita por Almeida, né, que é a Bíblia dos evangélicos, né, dos protestantes. Mas ele saiu da Europa para poder fazer essa tradução, porque senão ele seria preso. Era proibido traduzir, tinha que ser no latim, sendo que o evangelho original era em grego, e Jesus falou em aramaico, que era o idioma da Palestina na época, né? Então, deixando de lado esses aspectos históricos que são interessantes, mas aqui nos cabe o aspecto moral. Então deveríamos ter uma disposição sincera em aprender. Nossa, eu quero aprender, eu quero me melhorar, eu quero ser mais feliz, eu quero ter uma paz de espírito, uma paz mental. Então eu vou exercitar isso. Quando vier um mau pensamento, eu deixo ele seguir e coloco no lugar dele um pensamento bom. Se vier um pensamento mau em relação a alguém, um julgamento, vamos pensar, olha, é um filho de Deus, enfim, e sempre dialogando ali, né, consigo mesmo. Tem uma frase da Bíblia que diz o seguinte: pedi e obtereis, buscai e achareis. Se nós buscarmos sermos melhores, nós vamos pouco a pouco nos tornarmos melhores. Obediência voluntária à verdade. Já estamos chegando ao final. Então, essa obediência, ela deve ser consciente e livre. Então, não é porque alguém chegou assim, olha, você vai fazer isso, faça isso. Aí o mérito, se for uma coisa boa, o mérito é de quem está mandando. E não de quem está fazendo. Quer dizer, quem está fazendo tem o seu mérito, mas ele fica menor. Mas quando a gente diz assim, intencionalmente, a chamada intencionalidade, eu tenho a intenção de fazer dessa forma, e você faz, o mérito é seu, né? Isso mostra que está vindo de dentro, porque às vezes nós fazemos o bem para parecermos bons à sociedade. É fachada, é o bem de fachada, é o que se chamava em Minas Gerais o santo do pau oco. O santo do pau oco. Aí nós vamos estar iludindo a sociedade, enganando todo mundo. Só que quando a gente passa para a outra vida, nós vamos encarar de frente o que nós somos em realidade. As aparências ficam na terra, a gente não leva nada. Então, se a gente age no sentido de parecer grande aos olhos do mundo, de tirar vantagem, de parecermos bons quando não somos intimamente, ou fazemos aquilo por obrigação, eu vou fazer o bem por obrigação, não tem jeito, né? Aí às vezes está todo mundo doando para alguém na via pública comida, aí nós somos os únicos a não ajudar, e a gente vai e ajuda porque está todo mundo fazendo aquilo, né? Aí a gente, para não ficar feio, né, para o nosso lado, a gente vai e faz também. Ajudou, mas nós não colhemos tudo que poderíamos colher se tivermos feito com o coração. Às vezes a gente nem pode ajudar materialmente alguém, mas o pensamento positivo, a emoção positiva, o desejo de querer fazer, já vai energia positiva para aquela pessoa. E quando a gente coloca algo, quando a gente projeta algo para fora, um pouco disso fica para a gente. Então, se você irradia amor, compreensão, entendimento, pacificação, você está colocando primeiro aquilo em você mesmo, em nós mesmos.
né? Então, a nossa postura deve ser ativa e não passiva. Não é apenas obedecer ou fazer porque está em tal lugar. Não, nós vamos fazer porque eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Eu não estou sendo obrigado a fazer o bem, eu estou fazendo o bem por deliberação própria, usando o meu livre-arbítrio. E nós sabemos que se nós usarmos mal o livre-arbítrio, nós vamos perdê-lo, pouco a pouco. Até a justiça faz isso, né? Tem a prisão fechada, regime fechado, domiciliar, de acordo com a gravidade, não é isso? Semiaberto, até a justiça dosa. Quanto mais a justiça divina, a natureza que é perfeita. A gente não vê perfeição porque não temos os olhos de ver. Aí entra a fé, né? A gente tem que acreditar e perceber nas pequenas coisas da vida a perfeição. Não é possível que um poder, uma força que cria uma flor linda dessa não consiga cuidar das relações interpessoais, né? Não consiga arbitrar as relações entre as pessoas, dar a cada um o que cada um merece e precisa. Até um pai, uma mãe sabe o que o filho precisa, sabe, vai educar, se preocupa com o filho. Imagine a natureza, que é a mãe natureza, que é a mãe de todo mundo. Agora, os filhos, eles podem seguir diferentes caminhos, os pais também, mas cada um vai responder pelas suas escolhas, né? Mas isso aí não é para punir ninguém, é um método pedagógico educativo. A criança que toma choque na tomada nunca mais coloca o dedo na tomada. Agora a gente tem que trabalhar para esclarecer, olha, não coloca o dedo, a gente bota uma proteção, a gente orienta, né? Mas o adulto, muitas vezes, que tem um raciocínio e discernimento, ele é renitente no mal, e aí fica sofrendo várias vezes. Mas a gente tem que levantar. Caiu, levanta, tenta de novo. A gente vai ser pela insistência. Ah, mas em 80 anos eu não consigo. Não se preocupa, vamos ter outra vida. Agora, quanto mais rápido você chegar, melhor. Em 100 anos eu não consigo. Não se preocupe, você vai voltar e continue sua lida. Agora, enquanto você não vencer aquilo, aquele defeito, aquele vício, enquanto você não partir aquela corrente, aquele grilhão, a gente fica preso, se machuca, sofre, perde a oportunidade, né? Então, a gente deveria viver alinhada à natureza, né? À verdade. A verdade reside na natureza, e a natureza está dentro e fora de nós. Não existe nada que não seja Deus ou a divindade. Nesse momento, a gente já começa a ter uma visão também elevada. E aí a gente vai resistir às injustiças, né? Então, quando a gente vê alguém ser atacado, maltratado, a gente toma as dores do próximo, mas vai tentar agir com inteligência, não é agir de qualquer jeito, né? Então, nós vamos ficar atentos às injustiças. E para enfrentar essas injustiças é preciso ter uma coragem, mas é uma coragem serena. Não é uma coragem violenta e que é uma coragem que crie atitudes destrutivas. Então, nesse ponto de vista, surge algo uma realidade muito dura, que é suportar a ofensa sem rancor. Não é fácil. Suportar uma injustiça e seguir em frente. Olha, é uma questão transitória. Isso vai fazer com que a gente sofra menos. Exige força, mas o resultado é menos sofrimento. Então, mesmo que a gente deve ser mais sensível à injustiça contra o próximo do que a injustiças conosco, porque o próximo, ele pode não estar preparado, e a gente já sabe que precisa se preparar contra as injustiças. Chegaram para Jesus, preso. Aí disseram para ele, perguntaram a ele, o que é a verdade? Ele ficou calado. Jesus. E às vezes a gente quer dizer a verdade, né? Perguntaram para Jesus,
o que é a verdade, ele ficou calado. Porque a pessoa não tinha condição de saber. E ele não podia ali, não tinha como. A verdade é a própria vida dele, o exemplo dele. Não é? E Jesus foi injustiçado, né? Porque ele foi assassinado. Seja por crucificação ou por apedrejamento, né? Que era a forma de execução da época entre os judeus. Não importa, ele foi violentamente agredido, sendo que ele só pregava o bem. E não tinha nenhuma má intenção, muito pelo contrário. Por isso é que se diz, ele veio nos salvar isso, porque ele trouxe uma orientação, trouxe o exemplo. Mas cada um é que vai ter que salvar-se através das suas ações, das suas atitudes, dos seus pensamentos. Então, essa é uma etapa tão difícil, que é o 10º degrau. Se fosse fácil, era o 1º degrau. Mas está lá em cima. Então, para quem chegou lá em cima, é porque já passou, já superou muita coisa. Vocês concordam? Não é? Porque no início é fácil, né? Até dizem assim, se você quiser ir para a China, você tem que dar um passo. Ok, eu dou um passo ali, mas, poxa, eu estou muito longe ainda da China. Né? Então, se eu for andando aqui até a China, quando eu chegar lá na fronteira da China, é esse aqui. Né? Resistência às injustiças pessoais. Então a gente tem que ser sensível à injustiça contra o próximo e, o ideal, né? Inabalável para as injustiças contra nós mesmos. Né? Então, às vezes, nós somos acusados injustamente. Eu vi, por exemplo, um caso essa semana, uma moça estava com pressa, comprou, né, os doces, aí colocou num saco próprio, né? Colocou a nota fiscal e os doces, e estava saindo, aí alguém gritou, volte aqui que você está furtando. Só que ela não botou no saco da loja, porque o saco da loja tinha terminado, então ela usou o saco dela mesmo. Aí quando ela foi acusada, ela puxou a nota fiscal e mostrou. Isso foi um caso real. Aí ela mostrou a nota fiscal. Só que ela era uma pessoa sensível, né? Começou a chorar. Então vejam o julgamento, né? O julgamento equivocado. E às vezes a gente julga o próximo sem saber das circunstâncias. Então a gente não dá direito à ampla defesa, né? A gente não ouve a segunda opinião. A gente só quer ouvir o acusador. O acusado a gente geralmente não ouve. Então toda vez que a gente precisar tomar uma decisão, tem que ouvir os dois lados. Como fez o rei Davi, né? O rei sábio, né? Salomão. O rei Salomão, né? Então, a senhora Blavatsky diz que a gente deve suportar as ofensas sem rancor, né? E isso vai treinar o nosso caráter. Num degrau acima, a gente vai começar a declarar de forma ostensiva, né, esses princípios, né? Então a gente vai dar o testemunho mais ativo e mais firme. Então a gente vai se fortalecendo, né? Quando você subindo a escada, você está fazendo um exercício, né? Então você está se fortalecendo, né? A gente vai correr, vai para a academia para ficar forte. Uma alimentação saudável, para quê? Para ficar forte. Só que o alimento do espírito é o quê? Pensamento, emoção, atitude, né? Esse é o alimento do espírito. E o que é que torna o espírito forte? Os embates do dia a dia. Então, cada desafio do dia a dia é como se fosse aqueles exercícios, sabe? Só que, às vezes, a gente só aguenta um halter de 1 quilo. Só que aí, à medida que a gente vai ficando forte, os halteres, por isso que às vezes a gente diz assim, poxa, fulano é assim, é assado e está de boa, eu tento fazer a coisa certa e só tomo na cabeça. Sofro igual um condenado. Então, tem um ditado que diz assim, se a vida te oferece tantos desafios, você está de parabéns, você é mais forte e maior do que o que você imagina. Isso acelera o progresso, né? Então, você tem os atletas amadores e você tem os atletas de grande desempenho, que fazem coisas incríveis. Correr 100 metros em 9,8 segundos, né? Então, é um desafio, né, muito grande. E aí, a gente precisa ser sincero, sem proselitismo. Então, a gente vai fazer o bem pelo bem,
não para convencer pessoas, converter, eu vou converter, não, a gente tem que primeiro trabalhar nós mesmos e convencer pelo exemplo. Agora, se for possível ajudar de outra forma, os sábios dizem que podemos e devemos fazer o nosso dever, né? Praticar o bem. Penúltimo degrau, defender os injustiçados, né? Isso significa ter compaixão. Então, o indivíduo que erra, né? A gente sabe que tem uma ignorância ali por trás, que é a causa de todos os males, é a ignorância das leis da vida, a ignorância da lei do amor, da lei do progresso, da lei do perdão. E nessa perspectiva seria sábio agir com coragem. Por que coragem? Porque a gente vai estar desafiando um padrão, né? Um modelo. Porque qual é o modelo? O modelo é dente por dente, olho por olho, dente por dente. É salve-se quem puder. Nos anos 70 tinha uma propaganda que era do Gesso, né? Diz que o importante era tirar vantagem, né? Então, quer dizer, não deixar passar uma oportunidade de tirar vantagem. O que é tirar vantagem? É usurpiar, né? É você ter algo que muitas vezes até é imerecido, às expensas de prejuízo alheio, né? Então, isso também exige coragem, né? Altruísmo, né? Uma visão além do horizonte comum, e isso é fraternidade prática. Vamos para o último degrau? O último degrau é um olhar constante em relação ao progresso da humanidade. Então, como é o último degrau, simbolicamente falando, né? Porque, na verdade, esses degraus, eles estão o tempo inteiro na nossa frente. E a escada, ela é infinita. A gente faz essa caminhada, depois repete tudo de novo no outro nível, como se fosse uma espiral. As provas vão ficando mais desafiadoras, mas nesse 13º degrau a gente tem o coroamento da escada. E aí a gente olha a vida com idealismo, né? Então a gente tem um ideal. Olha, a vida não é só isso aqui, então existe algo por trás, né? Existe algo, um pano de fundo que é gigantesco. A gente olha para as galáxias, para as estrelas, o Sol, que é enorme, é só a quinta grandeza, quer dizer, tem estrela maior, buraco negro, né? Coisas assim magníficas. Então, a gente vai ampliando essa visão. Eu estou falando da material, mas espiritualmente também, né? E isso traz uma certa estabilidade, porque a gente passa a fazer algo tendo como base uma realidade, né? Então, se eu encaro a vida como pano de fundo sendo espiritual, e todas as pessoas, né, têm o seu eu espiritual, eu obviamente vou trabalhar nesse sentido, né? E não apenas pensando na materialidade. Então, aquela pessoa que você se encontra hoje fortuitamente, essa pessoa pode te salvar no futuro. A gente não sabe, né? Então, os parentes que a gente tem hoje, quem garante que eles renascerão conosco, né, numa próxima vida? Tudo é merecimento, né? Então, existe a lei de afinidade que pode nos unir. Mas, infelizmente, as pessoas podem ser unidas tanto pelo amor quanto pelo sentimento contrário. Então, muitas vezes, individualidades que têm uma rixa entre si acabam se encontrando numa outra vida, porque elas precisam reequilibrar. Aí uma prejudica a outra, aí na vida seguinte é o contrário, e aí fica um ciclo vicioso. E aí é preciso quebrar esse ciclo vicioso. Por quê? Porque esse sentimento negativo, ele também cria vínculo. Então, se alguém prejudica alguém, pronto, criou um vínculo ali. Se for uma coisa muito grave, o vínculo é mais grave ainda. Então, recorrendo a essa sabedoria antiga, a gente vai pouco a pouco conquistando uma certa estabilidade interior, uma sensação de ser útil e de que estamos prestando um serviço coletivo. Então, aí só faz um resumo, né? Eu quero agradecer aí a paciência de vocês. A gente acabou passando alguns minutos, né? E vamos abrir aqui para
para considerações, se alguém quiser comentar. Aí eu vou passar agora a palavra ao nosso irmão Jorge para conduzir essa parte final, né, da tarde de hoje. Então eu queria agradecer de coração a paciência de vocês e aqui é uma coisa que é imperfeita, né? Mas todos estão convidados a fazer suas pesquisas por si mesmos. E aí, com certeza vão encontrar coisas muito melhores do que o que a gente conseguiu mostrar. Porque o potencial de cada um é inesgotável. E só foi isso, né, que eu consegui trazer. Obrigado. Obrigado de coração. Aberto para perguntas, né? Então, Fernando, ele está abrindo para perguntas. Isso, perguntas, comentários. Aí já fica contigo, porque aí você conduz e fecha quando achar que deve fechar. Comentar, né, também. Quem tiver no grupo, eu vou depois colocar o texto, vou dar uma melhorada nele e colocar lá no grupo, para quem não pôde vir, né, também ter acesso.